E um vírus preocupa as autoridades do mundo. Ele surgiu na Ásia e é capaz de matar mais de 70% dos infectados e não pode ser curado, nem há vacina disponível, Paloma. O ano é 2026, mas parece que voltamos no tempo. Um vírus da Ásia ligado a morcegos. Essa notícia rapidamente ganhou manchetes e foi um assunto mais comentado aqui no Brasil. E não é por menos. Há um tempo atrás, o mundo simplesmente parou e teve que se readaptar às condições de uma pandemia. Mas será que o Nipah pode se tornar uma nova ameaça para o mundo? Quais são os seus sintomas? E o Brasil? Isso pode chegar aqui? Arruma a sua postura aí que no vídeo de hoje vamos falar de tudo isso. É logo depois da vinheta. Explicando de uma forma bem leiga, o Nipah é um vírus da Ásia que tem como hospedeiro o morcego. E essa história parece até familiar pra gente. Só que diferente da Covid, a taxa de letalidade dele pode chegar até 70%, podendo atacar diretamente o cérebro. Como tudo isso surgiu? Diferente do vírus da Covid, o Nipah não é um vírus novo. E algumas vezes na história ele já se manifestou e atingiu pessoas, como em 1999. O animal que hospeda esse vírus é um morcego, que vive no continente asiático. Ele é um dos animais que a OMS tem bastante atenção, porque ele é um morcego que se alimenta de frutinhas. Consequentemente, as frutas que esses morcegos comem ou se aproximam podem se contaminar. Se o morcego contaminado come a fruta e o ser humano também, aí que começa o problema. Tudo ainda fica mais delicado quando se sabe que essa doença também pode ser transmitida de pessoa para pessoa, seja ela por contato ou por alguma gotícula que geralmente produzimos. O vírus Nipah atingiu pelo menos 5 pessoas na Índia, e com essas notícias chegando também ao Ocidente, acende o alerta no mundo inteiro. Porque não chega aqui e realmente nunca ouvi falar. Todo vírus a gente já fica com medo, né? Eu tô com medo da gente viver aqueles tempos terríveis do coronavírus, né? Vamos orar para que ele não chegue aqui, né? E para evitar reviver aquele pesadelo novamente, os países da Ásia já adotaram medidas para evitar a propagação dele. O surto do vírus Nipah na Índia tem deixado países vizinhos em alerta. Tailândia, Nepal e Taiwan já adotaram medidas sanitárias nos aeroportos para evitar uma possível entrada do vírus. Cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena na Índia por conta do surto no país. Esse isolamento começou após, no início de janeiro, 2 profissionais da área da saúde serem atendidos por contraírem o vírus. A OMS trata o Nipah como prioridade para evitar que ele se torne uma epidemia. Vale destacar que não existe até então medicamentos ou vacinas capazes de curá-la. Segundo alguns infectologistas, os sintomas podem parecer como de uma gripe, podendo se estender para alterações de níveis de consciência, com risco de sequelas neurológicas, infecções respiratórias agudas, em alguns casos podendo também apresentar convulsões. Lembrando mais uma vez que a diferença do Nipah para a Covid é que o Nipah é um vírus conhecido no continente asiático. Há registro de surtos no final dos anos 90, mas desde então nunca descobriram uma vacina ou remédio para curar essa doença. Dito isso, a pergunta que muitos devem estar se fazendo agora é: o Nipah vai chegar no Brasil? Segundo alguns especialistas, embora o vírus seja tratado como prioridade pela OMS, ele não é visto como um causador de uma pandemia. A infectologista Rosana, ela explica que a maior preocupação do vírus fica concentrada na Índia e países vizinhos que possuem o principal hospedeiro, o morcego frutífero indiano. Como ele causa um quadro neurológico nos dias subsequentes do quadro inicial, dificilmente alguém vai conseguir trabalhar, pegar um avião, etc. Então ele não tem o mesmo potencial pandêmico do que era, por exemplo, o vírus da Covid. Agora, se você me perguntar, pode chegar algum caso no nosso país? A resposta é que sim, nós estamos num mundo globalizado. Até hoje não existe nenhum registro no Brasil e nem em nenhum outro lugar da América Latina. E de acordo com especialistas, isso se dá justamente por não existir o morcego frutífero aqui na América Latina. Porém, entretanto, todavia, essa doença também é transmitida de humano para humano. E o maior alerta fica quando lembramos que estamos próximo do carnaval, onde o país recebe muitos turistas e estrangeiros. Então, a atenção redobra. Claro que não dá para sofrer antes da hora, mas acreditar que não existe chance desse vírus chegar aqui, eu acho que seria um pouco de loucura, não? O mais realista é entender que o risco pode ser pequeno
mas não é inexistente. No mais, é esperar por mais informações, até porque as notícias são bem recentes. Muita coisa pode mudar e resta acompanhar como que a Índia vai lidar com esses primeiros casos. A torcida, como eu falei, é que tudo seja controlado o mais rápido possível e que todas as pessoas possam viver uma vida normal. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O pessoal tá até com medo daquela embarcação chinesa que atracou lá no Rio. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Assista também os outros vídeos aqui no canal. Tem notícia, tem treta, tem meme, tem muita coisa. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, da forma que a gente abordou. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. Isso é tudo, pessoal. Valeu, até a próxima.